A Agricultura BR começa e a gente fala sobre mercado de soja, falamos sobre como que esse mercado vem se comportando aqui, muito pela sinalização de demanda, principalmente a demanda da China. China que foi muito forte no primeiro bimestre nos Estados Unidos, comprou bastante soja dos norte-americanos e nós já temos ali uma sinalização muito clara dessas compras aqui no país. Como é que isso vai ficar nos próximos meses ou como está ficando e como que ele reflete sobre a comercialização do sojicultor brasileiro é o assunto de agora com o Matheus Pereira, que participa conosco ao vivo pela internet. Matheus, sempre um prazer conversar contigo e temos algumas sinalizações importantes, uma programação de embarques somente para a China em março, na ordem de 10 milhões de toneladas. Temos uma China que comprou muita soja dos Estados Unidos e preços que estão interessantes aqui no Brasil por conta dos prêmios. Como é que é a leitura do mercado no momento, Matheus? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Prazerão estar falando contigo, meu grande amigo. E sendo bem objetivo e direto, né, Fabiano? A gente vê essa demanda, né, pujante pela soja brasileira de maneira muito prática, né, no que chamamos de prêmios de exportação. Os prêmios de exportação é a balança, né, que equilibra a oferta e a demanda pela nossa soja aqui dentro do Brasil. Tá? E temos prêmios já no atual momento do ano, né, registrando recordes para o período. Tá? Já tivemos sim prêmios, né, de segundo semestre mais altos que observados hoje, só que para essa época do ano nunca tínhamos observados, né, tão agressiva essa elevação dos prêmios, que é uma consequência, né, de uma dificuldade da originação ao comprador interno no Brasil. Não é que falta soja no nosso país, mas a demanda está tão agressiva que mesmo uma safra cheia, saudável, recorde, como muitos dizem no nosso país, não tem sido suficiente, né, Fabiano, para abarcar tamanha demanda, em especial para exportação. Como você bem disse, já temos mais de 10 milhões de toneladas compromissadas para serem embarcadas no Brasil, em especial em direção à China. Agora, somando, Fabiano, os próximos 45 dias, né, o que chamamos de fila de embarque, a fila de embarque hoje monitorada pela Pátria já coloca mais de 13,4 milhões de toneladas de soja a ser embarcada aqui no nosso país, sendo um total de 4,5% superior ao ano passado, Fabiano. Então é realmente uma demanda muito agressiva, uma dificuldade de originação que vem refletindo aí na alta dos prêmios e estabilização dos preços da soja no Brasil. Matheus, e como que este cenário tem refletido nos preços? A gente teve muitos produtores que venderam há um pouco mais de uma semana, nós tivemos um volume muito grande de vendas, de comercialização. Quero até saber como é que vocês estão mapeando a comercialização total de soja aqui no Brasil, mas atingindo valores que eram remuneradores, portanto, para esse produtor, também pensando em um custo de produção alto que nós temos no Brasil. E como que está essa comercialização para os próximos meses, Matheus? Como é que isso tem fechado a conta do produtor? Fabiano, no nosso último levantamento da Pátria, publicado no dia 15 de março, chegamos com um total de 57% comercializado a nível nacional, que está dentro da média, está superior ao ano passado. Mas vale lembrar, Fabiano, que a gente nunca teve, né, uma safra nem sequer perto do total produzido esse ano. Ainda vale lembrar que ainda existem 20% da área total nacional a ser colhida, em especial no território dos nossos compatriotas gaúchos, né, também nas regiões do Nordeste e Norte do Brasil, regiões que ainda serão colhidas, né, algumas que serão plantadas ainda, como é o caso da Roraima, aí nessas próximas semanas e meses, mas o grosso da soja brasileira já foi retirado de campo. O grosso, que do coração da produção nacional, já está estocada, já está em processo de logisticamento, Fabiano. E esses 57%, apesar de estar dentro da média de comercialização, já representa mais de 91 milhões de toneladas de soja já vendida da mão da base produtiva, que em valores totais, Fabiano, sim representa um recorde nunca observado para essa época do ano, em valores absolutos de soja já vendida ao mercado. O que mostra, né, um reflexo dessa dificuldade na originação e que já coloca, né, o comprador apreensivo para a originação futura. Se a gente olha hoje, Fabiano, soja com contratos a serem exercidos para o segundo semestre, falando de julho, falando de agosto,
A gente já tem julho ofertando R$ 20 acima da saca hoje, Porto Exportação, Paranaguá. Temos um julho ofertando a R$ 15 acima do disponível hoje, Porto Paranaguá, mostrando esse puro reflexo. Já vendemos bastante, os produtores agora estão realmente um pouco mais receosos, né, de avançar com novas vendas, pois muito do grão já foi comercializado para ser escoado no nosso país, Fabiano. Então, já mostra um cenário mais promissor para esse segundo semestre, sim, Fabiano. Matheus, e aí pensando no que você disse, de uma comercialização que mostra todas as preocupações do comprador na aquisição dessa oleaginosa e preços melhores daqui a 2, 3 meses, a gente vai ver preços ainda mais interessantes que esses que a gente está vendo sendo praticados no momento. É importante lembrar que quando essa safra começou a ser trabalhada, planejada, e principalmente quando ela ganhou os campos, se falava muito em depressão de valores, é claro que não é o valor que o sojicultor gostaria de ter, mas se falava muito de depressão de valores e um total desalinhamento, né? Aqui eu conversei com muita gente, essa expressão a gente ouviu em alguns pontos, né? Desalinhamento entre oferta e demanda, a oferta crescendo mais do que a demanda e a oferta cresceu mesmo. Mas vendo agora essa safra já por cima, que você enxerga a demanda, você vê o que colheu, a safra aqui no Brasil realmente é recorde, na Argentina é boa safra. O que dá para dizer desse fator de equilíbrio entre oferta e demanda de soja global? Fabiano, vale lembrar que a fotografia inicial da safra brasileira é de uma safra extraordinária. Era esperado ali em dezembro que o Brasil colhesse mais de 175 milhões de toneladas de soja nesse ciclo safra atual. O mercado veio se adaptando, o mercado veio criando, né, realmente essa preparação a uma safra extraordinária no nosso país, que de fato se desenvolvia. Em dezembro não tínhamos ainda grandes problemas de safra observados em algumas regiões do país. Só que atualmente, né, nos números levantados pela Pátria, temos uma estimativa de 166,7 milhões de toneladas. Ou seja, já perdemos cerca de 8 milhões de toneladas de soja sob o potencial produtivo do nosso país, né? O que vem desconstruindo aquela percepção que todos falavam sobre uma safra extraordinária no país. Ainda uma safra boa, inegavelmente uma safra recorde, porém já tiramos, né, 8 milhões totais da capacidade produtiva do nosso país, que se aliada a um consumo interno recorde, como observamos esse ano, além do mais, somada a uma concentração total dessa nova demanda chinesa ao nosso produto, Fabiano, temos uma projeção ao longo do ano comercial de 2025 de estoques muito justos, viu, Fabiano? Apesar de uma safra recorde, uma safra regular, uma safra onde problemas pontuais existem, sem dúvida alguma, porém, inegavelmente, uma produção recorde, também temos recorde de consumo interno e recorde de exportação da nossa oleaginosa, Fabiano. Então, são estoques mais justos, né, que vêm reequilibrando os preços ao longo do tempo. Muito bem, Matheus, para encerrarmos aqui a nossa entrevista, com 57% de soja vendida, com aqueles produtores que têm vencimentos agora no final de março, né, no último dia útil de março e lá no final de abril, eu acredito que a maior parte já conseguiu antecipar suas vendas para fazer as suas coberturas. Como é que esse produtor deve, a partir de agora, se comportar em relação a carregar soja, a continuar a comercialização? Esses prêmios podem se manter altos, Matheus? Fabiano, compartilho da mesma esperança que tive, meu amigo. Eu espero que grande parte da base produtiva já tenha vendido o suficiente para cobrir esses compromissos agora no final do mês de março, final de abril, né? Que me atire uma pedra, o produtor aqui na região central do Brasil, que não tem um boleto para ser pago agora no final do mês de março, final do mês de abril, né, meu amigo? Então, assim espero também que grande parte já tenha coberto, né, essa necessidade financeira, pois sazonalmente são meses, né, aonde o originador, o comprador de soja, né, a indústria, a cerealista, a trading, ela tende a ter um conforto maior na originação, pois grande parte, como eu já disse, da base produtiva, com compromissos a serem feitos, né, acaba colocando mais soja disponível no mercado. Então eu alerto sempre, né, para a gente evitar esses efeitos de manada, né, esses efeitos onde todos estão fazendo negociações, como é o caso de março, como é o caso de abril. Então, esses 2 meses, eles são meses ainda que dificilmente a soja reage com muita intensidade nas altas,
Porém, visualizamos sim um segundo semestre, Fabiano, falando aqui 4 meses, 5 meses, um julho, um agosto, realmente justificando uma melhora, né, no cenário da soja internamente no Brasil, puxada por demanda, prêmios devem se manter em alta para o segundo semestre, juntamente com a recuperação cambial, Fabiano. O dólar, que na nossa percepção também justifica aí uma capacidade de retomada de altas, né, melhorando aqui a conta para dentro do Brasil para soja e milho, né, em reais por saca, Fabiano.